Operação Guilhotina, investigação para desarticular grupo criminoso formado por profissionais da segurança pública. Integrante pode ter usado aras e cavalos para lavar dinheiro do crime. Nesta edição do Band Cidade você vai ver também. Polícia prende músico em Manaus suspeito de estuprar ex-enteada de apenas 11 anos de idade. Eram mensagens assim muito íntimas que de fato acabavam corroborando aí com a história do abuso sexual. Vacinação contra a Covid-19 em Manaus. Hoje foi a vez de quem tem entre 48 e 51 anos. Postos abertos também para a segunda dose. Olha, a sensação é de alívio, de esperança, né? Para quem já perdeu, né, familiares nessa pandemia, para a gente nesse momento é um momento de felicidade. Campanha Band contra a Fome e a arrecadação de alimentos com doações em todo o Brasil. Um monte de criança passando fome, essa é a realidade das favelas hoje em dia. E é uma bênção de Deus, na verdade, né, cara? E tem ainda o início polêmico da CPI da pandemia no Senado Federal. A CPI vai ter que esclarecer mesmo por que os recursos foram para os estados e não foram utilizados no tratamento da população. Olá, muito boa tarde para você. Polícia prende músico em Manaus suspeito de estuprar a filha da ex-companheira. A menina tem apenas 11 anos e o homem fazia juras de amor a ela pelo celular. A delegada titular da DEPRICA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, contou que o homem passou a ter relação com a criança no ano passado. A mãe da menina sabia da relação amorosa entre os dois, mas faleceu em janeiro deste ano vítima da Covid-19. Foi aí que o ex-padrasto da menina começou a enviar mensagens íntimas para ela no aparelho celular. Eram mensagens de cunho íntimo, onde ele fazia várias promessas à criança, inclusive que iria casar quando ela completasse 14, 15 anos, que iria mantê-la financeiramente. Então, eram mensagens assim muito íntimas que de fato acabavam corroborando aí com a história do abuso sexual. O acusado trabalha como sanfoneiro de uma banda na capital amazonense. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde deve ficar à disposição da justiça. E agora vamos de atualização da Operação Guilhotina, que investiga um grupo criminoso dentro das polícias militar e civil e que atuavam no tráfico de drogas. Esse grupo atuava no tráfico de drogas, além de outros crimes, como extorsão, por exemplo. O Davi Albuquerque tem mais informações para a gente ao vivo sobre este assunto. Boa tarde, Davi. São 10 mandados de prisão que foram expedidos pela Justiça e tem policial ainda foragido, ou seja, mandados ainda a serem cumpridos. Exatamente, Neto Cavalcante. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo no Band Cidade. As diligências, e os mandados de busca, apreensão e prisão da Operação Guilhotina continuam sendo realizados aqui na capital amazonense e também no interior do estado, onde foram encontrados, onde começou toda a situação dessa operação. Isso, e ao que nós já temos de informação hoje pela manhã, um dos possíveis envolvidos já se entregou também à polícia, somando aí, e outros 3 suspeitos ainda estariam foragidos. A polícia ainda não sabe o paradeiro dessas outras 3 pessoas, mas continuam as diligências que acontecem ainda nesta terça-feira, como já podemos observar, inclusive trouxemos atualizações a respeito dessa situação desde ontem, já a segunda fase da Operação Guilhotina, que continua acontecendo. Também informações das autoridades é que ao todo são 10 policiais que estariam possivelmente envolvidos nessa organização criminosa que foi desmontada aí pela Delegacia em Repressão ao Crime Organizado e que cumpre as diligências na capital amazonense, e também dessa forma eles investigam a participação dessas autoridades policiais envolvidas com tráfico de drogas, extorsão e até mesmo sequestro. Então as diligências continuam acontecendo e a gente relembra à população e para quem está nos acompanhando que essa operação começou no dia 9 de abril, quando foi encontrada
encontrado na posse de 2 policiais 1,5 tonelada, né, de entorpecentes que teria sido roubado de um traficante e que teria sido exigido aí, né, um dinheiro para que ele reavesse essa droga. Então, a partir daí, foram presos esses 2 policiais que estariam envolvidos da Polícia Civil e então começaram as diligências mais profundas que identificaram inclusive a participação desses policiais militares que continuam sendo procurados pelas autoridades para que prestem esclarecimentos e, claro, né, cumpram esses mandados de busca e prisão, enfim, e os demais atividades. Outras atividades que foram deflagradas ainda hoje, nessa terça-feira, foi em um Aras de um dos supostos envolvidos nessa organização criminosa, um Aras que seria utilizado aí, né, pela organização para a realização dessas atividades criminosas. Foram apreendidos, né, cavalos, um rifle, inclusive, e outros materiais utilizados pela organização, né. Com esta pessoa que se entregou hoje, já somos 7 pessoas presas nessa operação. Dentre elas foram presos também 2 capitães da Polícia Militar, Stanley Oliveira de Araújo e Ângelo de Júnior de Oliveira Cruz, comandante da 8ª Companhia Interativa Comunitária, e também os cabos da Polícia Militar, André Ertelcuri Ferreira e Rogério Lopes Rodrigues. Os demais continuam sendo procurados pela Justiça e a Delegacia de Repreensão ao Crime Organizado continua com as diligências para que se possa encontrar e desmanchar por completo toda essa organização criminosa. Volto com você, Neto. Tá certo, Davi, muito obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando a situação de um Aras, né, usado pelo grupo criminoso para lavar o dinheiro. Alguns desses integrantes também apresentam imóveis, automóveis de alto padrão, e a polícia precisa realmente investigar de onde vem esse dinheiro. Os indícios são que vem do tráfico de drogas. Agora vamos falar sobre uma lei amazonense que beneficia mulheres que são vítimas de violência e que ganham o direito, a partir desta lei, de se hospedar em hotéis em caso de perigo. O Orestes de Taifa tem mais informações. A lei sancionada pelo governo do Amazonas vai beneficiar mulheres vítimas de violência doméstica. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado e prevê que mulheres ameaçadas vítimas de crimes do lar podem deixar suas residências e se hospedar em hotéis aqui da cidade, toda a despesa custeada pelo Estado. Esse benefício se estende aos filhos dessas mães que foram então violentadas e, inclusive, a assistência, esses filhos vão ter, assim como a mãe, assistência psicológica e também social. Agora o governo do Estado inicia um processo de convênio com a rede hoteleira para saber quem está apto a receber e dar assistência a essas mulheres vítimas de violência doméstica. O número cresceu em um ano. Nesse período de pandemia, o Amazonas registrou um crescimento de 34% nesse tipo de crime em todo o estado. Os números de registros de ocorrências nas delegacias especializadas em crimes contra a mulher também registraram um aumento. E essa lei vem para reforçar exatamente esse encorajamento da mulher para que ela tenha coragem de denunciar seu companheiro que fez esse crime e também ter esse amparo do Estado, podendo sair de suas residências e se hospedar em um hotel da cidade, assim como os filhos, para ter uma proteção e aí ter um encorajamento, a possibilidade de se livrar desse relacionamento doentio que geralmente termina em tragédia. Está aí mais uma lei que beneficia as mulheres nessa situação de bastante vulnerabilidade. A mulher, quando sofre a violência, acaba se submetendo a continuar no mesmo lar em que o agressor, por conta de não ter para onde ir. E agora, com essa lei, com essa medida, ela pode sim sair de casa, se manter em um hotel até a situação ser resolvida. E no próximo bloco, a vacinação na capital amazonense com novo público-alvo. E amanhã, feriado, tem vacinação. Agora são 17h59. Band Cidade volta em instantes. Band Cidade de volta, e agora vamos falar de uma operação da Polícia Federal no sul do Amazonas. Operação contra o desmatamento e a usurpação de terras da União. O Walter Filho aqui traz as informações.
A Operação Pentaedro do Fogo, deflagrada pela Polícia Federal, com apoio logístico do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, com o objetivo de investigar, entre outros ilícitos, práticas de queimada, desmatamento ilegal e usurpação de terras da União, dos municípios de Apuí, Manicoré, especificamente no distrito Santo Antônio do Matupi, na BR-230 Transamazônica, no quilômetro 180. Além de Humaitá e Maués, todos no sul do Amazonas. A operação está em andamento. Operação em andamento, com mandados ainda sendo cumpridos, inclusive fora aqui do Amazonas, no estado de Santa Catarina, no município de Balneário Camboriú. E agora a gente segue falando sobre o calendário municipal de vacinação aqui na capital amazonense. Hoje, pessoas de 48 a 51 anos puderam se vacinar. Emoção difícil de esconder. Hélio Flávio, que tem 50 anos de idade, fala a sensação em ter chegado a sua vez de se vacinar. Olha, a sensação é de alívio, de esperança, né? Para quem já perdeu, né, familiares nessa pandemia, para a gente nesse momento é um momento de felicidade. Tiago Silva acompanhou o pai durante a vacinação e compartilhou um pouco da alegria em ver o pai imunizado. A sensação é boa, gratificante, de ver que está imunizado para viver, porque ainda tem muitas pessoas que precisam da vacina. E a gente faz esse apelo, né, para a pessoa vir ser vacinado, para prolongar muito mais seus dias de vida e ser guardado, né? A saúde é um momento que mais interessa para cada pessoa. A partir de hoje, as pessoas de 48 a 51 anos de idade que possuem doenças pré-existentes já podem procurar um dos postos de vacinação espalhados pela capital amazonense para receber a sua primeira dose do imunizante contra o coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta semana o cronograma de planejamento de vacinação para as pessoas que possuem comorbidades. Só nesta semana, a estimativa é que 66.300 pessoas sejam imunizadas. Para se vacinar, é necessário levar um documento de identificação com foto, comprovante de residência e um laudo comprovando a comorbidade. Mesmo enfrentando dificuldade, Oswaldo Araújo, que possui problemas para se locomover, foi até um posto de vacinação com o apoio da sua filha para tomar a segunda dose da vacina e explica as dificuldades e receios de outros familiares em relação à imunização. Acredito que todos têm que fazer o possível para trazer o seu ente querido para estar tomando a vacina, porque é importante, né? E, por exemplo, a minha mãe, ela está com um pouco de medo de tomar. Eu ainda não a convenci, mas eu vou tentar convencer ela, né, de vir tomar a vacina. Na partida, Oswaldo e sua filha contaram com a gentileza de servidores da FVS que se disponibilizaram em levá-los para casa. A vacinação segue durante a semana, mas o posto de vacinação do Sesc Amazonas, que fica no bairro Planalto, deve ter o serviço suspenso na quarta-feira para a manutenção do local. O Sambódromo de Manaus contará com 7 novos postos para atender a demanda da população nessa quarta-feira. É isso, dá sim para se vacinar contra a Covid-19 nesta quarta-feira, tem novo público-alvo para ser imunizado. Nós vamos agora atualizar os números do coronavírus, também da vacinação aqui no Amazonas. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. O Amazonas chega a um total de 364.028 diagnósticos positivos da Covid-19. Neste dia 19 de abril, data da última atualização, a gente faz um comparativo com 2 semanas. No dia 5 de abril, eram 352.976 casos. O número de óbitos há 2 semanas, 12.107. Neste dia 19, 12.396. O número de pacientes internados eram 668. Há 2 semanas, neste dia 19, 535. Coloca na tela também aqui o vacinômetro, que também é um número disponibilizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, números de todo o estado. Até esta manhã foram 732.301 doses da vacina contra a Covid-19 aplicada no público prioritário aqui do Amazonas, isso entre primeira e segunda dose. A gente continua acompanhando esses números da pandemia, principalmente da vacinação, que nos enche de esperança. O que a gente quer é que esse número se multiplique cada vez mais até uma vacinação coletiva aqui da população amazonense.
Agora vamos conferir a previsão do tempo. A previsão do tempo é com a Somar Meteorologia, saber como é que fica o tempo nesta quarta-feira aqui em Manaus e também em Boa Vista com Samanta Linhares. Boa noite para você, Samanta. Boa noite, Neto. Boa noite também a todos que nos acompanham. Nesta quarta-feira segue a condição de chuva em todas as áreas da região norte do país. É somente no estado de Roraima que o tempo fica mais firme e os maiores volumes acumulados são encontrados agora entre o Amapá e o norte do Pará. Amanhã em Manaus o dia começa com 22 e a máxima de 30 graus. A mesma condição até pelo menos a próxima sexta-feira. No fim de semana vai seguir chovendo na capital do Amazonas. Em Boa Vista tem previsão de tempo firme até esta quinta-feira. A máxima entre esta quarta e a quinta-feira fica em torno dos 32 a 33 graus. Na sexta-feira, a chuva já retorna para a região. E o prefeito de Manaus, Davi Almeida, pediu perdão às comunidades indígenas. Essa fala dele foi na noite passada, durante a inauguração da Aldeia da Memória Indígena de Manaus. Resgate histórico e um pedido de perdão. Nesta segunda-feira, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, inaugurou a Aldeia da Memória Indígena de Manaus, na Praça Dom Pedro II, localizada no Centro Histórico de Manaus. Na ocasião, o prefeito enfatizou a importância dos povos indígenas na origem da cidade e pediu desculpa pelos 350 anos de esquecimento. As margens do Rio Negro, aonde nasceu a cidade de Manaus, aos povos indígenas aqui, desculpas históricas e agora um reconhecimento de 351 anos a vocês que são os donos deste lugar, os donos da terra. Segundo arqueólogos, na área onde foi construído o memorial foram encontradas centenas de urnas funerárias dos povos indígenas que habitavam na região antes da chegada dos primeiros europeus no período da colonização. Manaus é uma cidade construída, uma cidade nascida dos povos indígenas e 351 anos depois nós vamos fazer esse reconhecimento com esse memorial. Tenho dito, muito obrigado, uma boa noite. Além do memorial, também foi entregue um mural de 34 metros pintado pelo artista Fábio Ortiz, com 4 imagens retiradas de livros históricos como o Mapa das Calhas dos Rios, o Guerreiro Ajuricaba, os Manaós e o cemitério indígena na visão dos colonizadores. E o Ministério da Saúde, que está recomendando que mulheres adiem a gravidez nesse momento de pandemia. Veja na reportagem. Não sei exatamente onde eu peguei o Covid, mas fui contaminada quando eu estava grávida de 7 meses. Fiquei isolada em casa por 2 semanas e em 4 ou 5 dias eu já não tinha mais nenhum sintoma muito grave. A Fernanda é uma entre as mais de 1.100.000 grávidas ou mulheres que acabaram de ter o bebê que já testaram positivo para a Covid-19. Como a gravidez é um fator de risco para as complicações causadas pela doença, muitas não sobrevivem. A média semanal de mortes de grávidas mais do que dobrou em comparação com o ano passado. Segundo dados do Observatório Obstétrico da USP, o número que ano passado era de 10 óbitos por semana, hoje supera os 25. Entre os motivos apontados pelo observatório estão a capacidade pulmonar reduzida provocada pela expansão do útero, o surgimento de tromboses que já podem acontecer durante a gravidez, mas que são agravadas pela Covid, e também a falta de assistência especializada. Enquanto nós não tivermos um investimento maior nesta qualidade de serviço, será difícil reduzir a mortalidade materna por Covid e também a mortalidade materna geral, que é bastante elevada no nosso país. No próximo bloco aqui do Band Cidade, a gente vai falar mais sobre a campanha Band contra a Fome, que tem esse QR Code que fica aqui do lado da sua tela. E coloca imagens lá da Praia da Ponta Negra, imagens ao vivo do pôr do sol no Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, imagens do portal amz.live. Agora às 18h11. Band Cidade volta já. Band Cidade de volta.
Senadores preparam um roteiro de assuntos e depoimentos a serem tratados na CPI da Covid. A comissão, que será instalada até quinta-feira, deve ficar para a semana que vem e o relator tende a dividir os trabalhos. A CPI da pandemia ainda nem foi instalada, mas já tem uma proposta de plano de trabalho. A intenção é dividir a investigação em sub-relatorias, que seriam tocadas pelos escolhidos do relator geral, que deve ser o senador Renan Calheiros. Você tem um volume grande de coisas para fazer. Dividindo, você consegue avançar mais rapidamente. Serão 4 tópicos principais: vacinas, para apurar contratos, cronograma das ações e demora na campanha de imunização. Colapso em Manaus, com a requisição de documentos dos governos federal, estadual e municipal diante da falta de oxigênio. Insumos para tratamentos, para investigar o suposto incentivo da União ao uso de remédios sem eficácia comprovada, além da falta de medicamentos para intubação. E, finalmente, o uso de verbas federais, repassadas a estados e municípios com a possibilidade de quebra de sigilos. O atual e os 3 ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro vão ser ouvidos. Já há acordo entre 8 dos 11 integrantes da CPI para aprovar esse roteiro. Governistas pressionam para ficar pelo menos com a sub-relatoria que vai investigar o dinheiro recebido por governadores e prefeitos. O principal argumento de Jair Bolsonaro é que o ministério não pode ser cobrado pela incompetência alheia. A CPI vai ter que esclarecer mesmo por que os recursos foram para os estados e não foram utilizados no tratamento da população, de melhor suporte à nossa rede de atenção. Aqui no Planalto circula a informação de que pelo menos 15 integrantes do governo devem se explicar à CPI. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, é presença garantida. Já Paulo Guedes pode ficar de fora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está consultando os parlamentares para instalar a comissão na terça-feira da semana que vem, por causa do feriado de 21 de abril. E a gente continua em Brasília com informações do repórter Napoleão de Castro, que traz ainda uma conversa com o deputado federal aqui pelo Amazonas, Zé Ricardo, do PT. Alô, você do Band Cidade, meu abraço. A gente volta de Brasília nesta terça-feira para levar a você as principais informações de hoje aqui na capital federal. O Congresso Nacional aprovou ontem, segunda-feira, o PLN 2 de 2021 do Poder Executivo, que faz mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias e vai permitir a abertura de crédito extraordinário destinado a programas emergenciais para redução de salário e jornada de trabalho e também apoio a micro e pequenas empresas em todo o país. A proposta foi aprovada pelos deputados e, em seguida, também pelos senadores. Segundo o Ministério da Economia, com a aprovação do PLN 2, vai destinar nos próximos dias 10 bilhões para o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda e mais 5 bilhões para o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP. E pela bancada do nosso estado, o deputado José Ricardo, do PT, destaca o seu projeto, que coloca em prática a instalação de usinas produtoras de oxigênios em unidades hospitalares no país. Agora, com a pandemia, se percebe como é importante que cada unidade de saúde tenha uma estrutura de atendimento emergencial, principalmente nas UTIs, completa, com o fornecimento de todos os itens, incluindo, nesse caso, o oxigênio. Nós estamos vendo o que aconteceu em Manaus, aqui no estado do Amazonas, e o que está acontecendo em muitos estados e municípios do Brasil. O fornecimento regular de oxigênio, ele é insuficiente para a demanda que nós estamos tendo. E boa parte dos hospitais não tem uma usina de produção de oxigênio. Então, é importante que cada hospital tenha essa usina, para ao menos garantir o fornecimento para as UTIs, para as situações de urgência e emergência, nesses momentos mais dramáticos. De Brasília para o Band Cidade, na Band Amazonas, reportagem de Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. E agora vamos falar da campanha Band contra a Fome, que continua. Você vai conferir agora algumas doações que são feitas por todo o Brasil e você também pode participar, também pode doar, também pode ajudar. A
campanha da Band contra a fome fez a diferença nesta favela em Itapevi, na Grande São Paulo. Uma ação da CUFA distribuiu 600 marmitas doadas pela Eurofarma. Uma parte de gente desempregado, passando necessidade, um monte de criança passando fome. Essa é a realidade das favelas hoje em dia. E é uma bênção de Deus, na verdade, né, cara? Parabéns aí. Em Goiânia, um caminhão trouxe 300 cestas básicas para esta comunidade carente. É muito bom, né? Nessa pandemia a gente está precisando muito. E não se esqueça, outra maneira de ajudar é participar do leilão de peças doadas por artistas e esportistas, exclusivamente para a campanha. Para dar um lance, acesse iarremate.com e ajude a combater a fome. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí no canto da sua tela para ajudar a CUFA e outras entidades que estão ajudando também as pessoas pelo Brasil a sair da fome, sair da miséria. O Band Cidade fica por aqui. Essa edição continua disponível na internet, na nossa página do Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você pode ajudar a fazer o Band Cidade enviando sua sugestão para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.